Prosseguindo, teremos a palestra agora com o tema LGPD nos provedores. A hora é agora. O nosso palestrante é o Elisandro Pacheco. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Já está a caminho. O Elisandro Pacheco possui formação em ciência de computação e 26 anos de experiência em diversos segmentos de mercado e verticais tecnológicas, de routing and switching, wireless, segurança e colaboração. Tem mais coisa aqui que vai falar também. Então, acabando de se preparar ali, pegando as últimas instruções. Service providers, data centers, sendo estes dois últimos seus segmentos de maior especialidade e interesse. Também atuou em empresas com perfil de missão crítica, tais como a New York Stock Exchange, instituições financeiras e operadoras de telecomunicações. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, já vou falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que não é um assunto tão novo, porque quando a gente fala de privacidade de dados, é uma preocupação aí já de bastante tempo, mas agora a gente tem uma lei aí que determina como as empresas devem agir no nosso mercado e vem para trazer aí uma mudança cultural, eu diria, porque é bastante pesado e muita coisa a gente vai ter que mudar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Para quem não me conhece, onde é que está os botões aqui? Não está, vê se o passador aí. Não. Eu ia fazer uma piada com marca que está rodando, mas não vou, Então, beleza. Para quem não me conhece, eu sou o fundador da Next Hop Solutions, empresa que atua aí com consultoria para provedores há mais de 20 anos no mercado. Sou também fundador da Network Education, empresa especializada em treinamentos para ISPs. Sou também escritor do livro Docker para provedores e sou também DPO, certificado pela CESPR do Rio Grande do Sul e pelo Instituto Equizin, tanto no PDPE quanto no PDPF. São duas certificações aí de nível Essentials e Foundation em proteção e privacidade de dados. Além disso, a Next Hope e a Network Education são empresa parceira do Equizin, certificadora oficial no mundo. O Equizin é a maior certificadora de TI do mundo, é uma empresa holandesa, e nós somos oficialmente certificador deles no Brasil. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD agora, e muita gente está deixando para depois. Não entendeu ainda claramente que a LGPD é uma lei. E como o próprio nome sugere, de proteção de dados, é uma lei que foi baseada lá na GDPR, que é uma lei que também visa a proteção de dados e a privacidade europeia. Então, basicamente, o que a gente está vendo hoje de LGPD no Brasil é uma versão resumida do que a gente tem de GDPR já há bastante tempo lá fora. Então, a finalidade dela é, obviamente, estabelecer medidas para o tratamento de dados pessoais e fiscalizar isso.
Só que hoje eu resolvi falar de uma maneira de LGPD um pouco mais objetiva e não entrar tão tecnicamente no assunto da lei especificamente. Por quê? Porque existem alguns conceitos que a gente faz e não entende de fato o que está fazendo. Por exemplo, quando eu falo de tratamento de dados, o que de fato é tratamento? Quando que eu estou tratando um dado? Né? E falando de dados pessoais, o que é de fato um dado pessoal? Né? O que deve ser protegido? E até que ponto isso deve ser protegido? Né? Então, eu procurei trazer isso mais de forma objetiva para vocês hoje e também de uma forma mais clara. Tá? Especificamente, no ramo de provedores, em alguns momentos a gente tem alguns conflitos. E são coisas que ao longo do tempo a gente vai vendo como vai ser, né? E, enfim. Mas em alguns momentos a gente tem coisas conflitantes, né? Como a gente já passa hoje, né? Em algumas coisas, como aquela coisa, tu é responsável pelo IP, né? Por endereço IP, aí tu é obrigado, segundo uma lei, a identificar o cara que estava atrás daquele IP, e aí, por outra lei, tu não tem o direito de violar a privacidade do cara. Então, tu não pode logar a porta de destino e etc., né? E aí fica aquela confusão toda, porque tu tem um conflito de duas leis. E com a LGPD isso vai se confundir mais ainda. Tá? Então, a gente tem aí o Marco Civil da Internet, que já é bastante conhecido por todos do ramo desde 2014. E em 2018, a gente teve a LGPD. Tá? Só que ela entrou em vigor, na verdade, em 2020, só que as sanções delas começaram a ser aplicadas em agosto desse ano. Então, quer dizer, desde 2018 a gente teve um tempo para fazer essa adequação e agora, basicamente, o que a gente tem é a NPD com a caneta na mão. Tá? Então, bastante cuidado, porque quem ainda não fez nada, e isso me remete a 2015, quando eu falava de IPv6, quem ainda não fez nada já está bastante atrasado. Tá? Então, beleza. Quem que vai fiscalizar isso aí? Bom, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão federal. Tá? Foi um órgão criado especificamente para fiscalizar LGPD no Brasil. Tá? Então, assim, é uma autoridade que ela tem o poder, inclusive, de suspender a tua atividade. Porque ela tem o poder de suspender o tratamento de dados. E a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento e vocês vão ver que, basicamente, se ela suspender o tratamento de dados dentro da tua empresa, tu tem que simplesmente fechar a porta porque não tem como trabalhar. Beleza? E claro, né, que a gente precisa primeiro mudar aquela cultura de dizer assim, vem uma lei para me atrapalhar, porque agora eu não vou mais poder fazer o spam para o cara, não vou poder, né? Mas não, na verdade a LGPD ela não vem para te impedir de realizar nenhuma tarefa. A menos aquelas que vocês, obviamente, já não deveriam fazer, mesmo que fosse por questão de ética, né? Mas que ainda é feito. Então, ela não veio para evitar ou para proibir qualquer empresa de fazer qualquer coisa. Ela veio para regular e botar ali, né, garantir os direitos dos titulares dos dados, e mais do que a adequação, mais do que cumprir uma obrigação legal, é uma coisa que dá, né? Não é só para evitar multa, né? Tu tem todo um benefício de proteção da tua marca, né, do teu negócio, porque às vezes a NPD vai te multar numa multa lá, um valor X, tu vai lá, paga e acabou, né? Mas uma das coisas que eles fazem quando tu é punido é divulgar isso em tudo que é lugar, entendeu? E aí eu te pergunto o seguinte, uma multa, beleza, tu consegue ir lá e dizer, isso aqui vai me custar tanto. Mas quanto vai custar uma mancha na reputação da tua marca, da tua empresa, que talvez tu levou lá 20, 30, 40, 50 anos para construir. Então, algumas coisas têm que ser bem pensadas e tem que prestar atenção nisso aqui, justamente porque tem coisas que a LGPD pode, se tu não der atenção para ela, tu pode sofrer algumas sanções, que é muito mais do que o valor de uma perda financeira ou de uma multa, simplesmente, etc., que tu vai ali, paga e acabou, né? Então, muito importante a gente ter isso. Então, como eu falei, eu vou tentar ser bem mais objetivo, não entrando tanto no juridiquês da coisa, e a gente definindo algumas coisas que é por onde eu creio que vocês, como todas as empresas, e não somente provedores, devem começar. Definir o que é, de fato, um dado pessoal, o que eu preciso proteger, né?
Quem são controladores e operadores? Porque dentro da LGPD a gente tem diversos papéis e responsabilidades, né? Quem é o encarregado de dados, que a gente vê muito, na verdade, na LGPD, a gente escuta muito falar sobre o DPO, né, aqui. Mas o DPO na LGPD ele sequer existe, tá? Na LGPD ele é chamado de encarregado. O DPO é lá, GDPR, e aí, claro, automaticamente a gente acabou chamando dessa maneira. E quais são os tipos de dados que a gente deve proteger, né? E quando a gente fala de tratamento, como eu comentei anteriormente, o que é, de fato, o tratamento de dados? Quando que a lei vai estar exigindo que eu tenha uma proteção ou que eu tome um cuidado com aquilo ali, né? Falar também sobre o ciclo de vida de um dado pessoal, que vocês vão ver que tem uma obrigação desde momentos que muita gente nem imagina que naquele momento tu já tem que estar com uma proteção ativa, né? Incidente também com dados pessoais, e isso não é só com dados pessoais, o incidente de segurança. Quando a gente fala em tecnologia da informação, basicamente a gente tem 3 pilares, e a gente imagina assim, um incidente é uma invasão que teve... E não, o incidente muitas vezes é alguma coisa que aconteceu ali, e tu, por falta de conhecimento, ou até de entendimento com respeito a isso, tu não considerou aquilo ali um incidente, e agora a NPD vai te obrigar a documentar aquilo ali, e muitas vezes reportar para ela. Tá? Então, assim, algumas coisas que acontecer dentro da tua empresa, tu vai ter que reportar diretamente para a NPD. Não é mais uma escolha que tu vai ficar dentro da tua empresa, morreu e acabou ali. Tá? E a questão que é o grande conflito aí da LGPD, que é o jurídico versus o TI. Porque não tem como tu fazer uma adequação LGPD somente acreditando no pessoal do jurídico, que é tu botar uma política de privacidade no site, ajustar a tua política de cookies e está tudo certo. Não é assim, a LGPD vai muito além disso. Precisa do TI. E, obviamente, o TI sozinho também não vai conseguir fazer toda a adequação, porque ele vai precisar do jurídico nos contratos, na adequação da política de privacidade, da política de cookie e etc. Nos adendos com colaboradores e etc. Então, mais do que nunca, jurídico e TI têm que andar de mão dada. Tá? Então, vamos lá. O que é, começando a definir o que é um dado pessoal. Segundo o artigo 5º da LGPD, ele diz lá, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificável ou identificável. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu não, né? A lei. O que a lei quer dizer com isso? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, tudo que eu tiver que diz respeito a uma pessoa que eu identifico ela, através daquele dado, é um dado pessoal. Só que dentro disso, existem algumas divisões, a gente vai ver mais para frente. Porque, às vezes, um dado pessoal, ele não identifica diretamente a pessoa, mas, em conjunto com outro dado, ele identifica. E, mesmo assim, ele está sob a LGPD. Tá? Então, vamos lá. Controlador e operador. Isso aqui é importante a gente ter a visão de que, segundo a LGPD, a gente tem diversos papéis. E, basicamente, o controlador ele é o cara que coletou aquele dado, que faz o tratamento principal daquele dado. Só que, por exemplo, eu, como provedor, sou o controlador dos meus assinantes, dos dados dos meus assinantes. Só que eu não preciso... Onde é que eu cadastrei esse cara? Não foi num sistema? Sei lá, XC, SGP, Androsoft, sei lá, qual seja o software que for. E aí, então, eu não estou transferindo esse dado para um terceiro. Estou, né? Então, esse cara já é o operador. E aí, segundo a LGPD, tu responde solidariamente com o teu operador. Quando tu vai emitir um boleto para o teu cliente, tu também transmitiu os dados do teu cliente, o qual tu é o controlador, para o banco, certo? Porque tu precisa emitir um boleto. Então, imagine o seguinte, só para vocês terem ideia. Imagina que vocês utilizam um sistema na nuvem, tem todos os dados de clientes de vocês lá, e ocorre lá no servidor da nuvem do sistema uma invasão e o banco de dados de vocês é roubado, e aí vai lá para ser vendido, sei lá, cartão de crédito, seja o que for. Tá? Mesmo que vocês digam assim, pô, mas diretamente eu não tenho culpa disso, eu pago o sistema, né? Hospedo ele na nuvem, pago mais caro por isso, então, portanto, a culpa, na verdade, é do cara do sistema. E não é. Tá? Na LGPD mesmo, que seja uma falha lá, um incidente lá no operador de vocês, vocês, como controlador dos dados, vocês respondem solidariamente a isso. Isso significa que
é meio a meio. Tá? E a gente está falando, nesses casos, de multas que vão até 2% do faturamento, limitados a 50 milhões de reais, com um pequeno detalhe, por incidente. Então, dificilmente, quando tiver uma violação de LGPD, tu vai ter um único incidente, uma única violação. Tá? Então, o pessoal diz, é 2%, 50 milhões, e esquece de dizer que é por incidente. Então, dependendo do tamanho da falha, né, pode ser um problema bem grande. E sobre o DPO, né, o encarregado de dados. Quem é esse cara? Esse cara é o cara que vai buscar a formação e é ele que vai garantir que a organização esteja ciente de todas as suas responsabilidades com relação ao tratamento de dados pessoais e obrigações de proteção de dados. Esse cara, ele responde à alta administração da empresa. Entendeu? E ele tem que ter autoridade para tomar todas as ações. E muito cuidado, tá? Porque o DPO, no exercício de suas atividades, ele não pode ser punido, nem pela administração da empresa. Então, não tem mais aquela história de assim, o DPO avisou que não pode mandar esse e-mail mais, porque tu não tem consentimento para aquilo ali. Se a empresa disser, não, manda, e teu próprio DPO lá for lá e fizer uma denúncia contra ti, tu sequer pode demitir o cara porque ele descumpriu uma ordem tua. A LGPD prevê a proteção total ao DPO, apesar de que, no momento do incidente, ele não tem responsabilidade nenhuma. Tá? Então, o DPO está aí para 2022, cara, você está no top 10 dos cargos. Tá? Lá no Rio Grande do Sul tem uma rede de mercados que nem é tão grande assim. Para vocês terem ideia, um DPO deles ganha em torno de 46 mil reais por mês de salário. Tá? E aí, como eu estava falando, que tipo de dado a gente tem que proteger? Né? Isso é o básico do básico do básico, do que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Dentro do que a gente define como os dados pessoais, a gente tem algumas subdivisões. E o primeiro é o dado pessoal direto. Basicamente, isso diz o quê? Que é aquilo que te identifica diretamente. Sei lá, teu CPF. Eu vou lá, boto teu CPF, só identifica a ti. Né? Teu RG, uma foto, identifica diretamente a ti. Isso é o dado pessoal direto. E, portanto, está sob a LGPD. Mas a gente tem o dado pessoal indireto, como, por exemplo, a placa de um carro. Eu, Elisandro, pego a placa lá do carro do Ayub, eu não consigo identificar se aquele carro é do Ayub, não consigo identificar ele, né? Mas vocês concordam comigo que é possível? Mesmo que eu, sozinho, não consiga, porque eu precisaria, sei lá, de um Renavan, né? Mas a questão é, se é possível, aquilo é considerado um dado pessoal. Então, mesmo a placa do teu carro, ela é um dado que deve ser protegido, segundo a LGPD manda. Tá? E aí a gente tem os dados pessoais pseudonimizados, que é aquele dado que a gente precisa de uma chave para conseguir identificar o titular. Então, por exemplo, eu crio uma lista aqui, vou pegando o nome de cada um e vou botando um apelido para cada um, certo? E numa tabela separada, eu guardo a quem se refere aquele apelido. Ou então mesmo usando a placa de um carro. A gente está fazendo um monitoramento dos carros que entram e saem do estacionamento, só que eu pego aquela placa e lá eu anoto assim, essa placa aqui a cor é vermelha, essa placa a cor é verde, essa placa... Né? Então eu crio uma tabela terceira, ou mesmo uma criptografia de dados. Eu peguei lá uma tabela lá do Excel, que tem um monte de criptografia, e eu tenho a minha chave de criptografia. Certo? O que acontece? Esse dado, ainda que ele diretamente, quando tu lê ele, tu não consegue identificar a pessoa, se existe uma chave ou uma planilha em paralelo que torne esse vínculo possível de tu identificar aquela pessoa, ele é um dado pessoal. E, portanto, tu tem toda a obrigação com ele com relação à LGPD. Eu vou te dizer, o teu CFTV, que vai lá, está filmando a câmera da entrada da garagem, ou a frente da tua casa, da casa não, né? Mas da empresa, enfim, uma série de cuidados que se tem que ter. Depois a gente tem os dados pessoais anonimizados, que é basicamente o dado pseudonimizado, onde eu criei uma tabela relativa de um lado para o outro, mas se eu eliminar essa tabela, eu não consigo reverter ele. Certo? Assim como na criptografia. Eu protegi um dado com a criptografia, mas eu tenho a chave. Se eu perder essa chave, ou eliminar essa chave, eu não tenho como voltar aquele dado. Tá?
E depois a gente tem os dados pessoais sensíveis, que aqui a LGPD exige um tratamento bastante diferenciado, com muito mais cuidados. Basicamente, o que isso se refere? Opinião política, opção sexual, enfim, entendeu? Religião, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, ó, eu tenho um cliente que ele perguntava qual era a religião dos funcionários na entrevista no RH, simplesmente para saber se o cara poderia trabalhar sábado ou não. Porque tem uma das religiões que sábado não se trabalha. Então, o que acontece? Isso era um baita de um problema, porque o simples fato de ele perguntar a religião do cara, ele estava coletando um dado pessoal sensível. E isso trazia muito mais obrigações para ele. E aí, quer dizer, como eu disse no início, a LGPD não veio para te impedir. Mas eu disse, tá, cara, por que tu não pergunta para o cara, então, dizer, ó, tu vai ter que trabalhar de segunda a sábado, tu pode? Tu não precisa perguntar qual é a religião do cara para saber isso, pergunta para o cara diretamente o que tu quer saber. E aí tu te elimina de uma série de responsabilidades aqui, não fica tratando dados que tu não precisa. Então, LGPD, o primeiro lugar que a gente tem que olhar não é para o site, tá? É para o nosso RH, porque é lá onde está o perigo maior. Né? E aí a gente fala, tá, beleza, mas entendi, tem os tipos de dados, diretos, indiretos, mas o que é tratamento de dados? Porque a LGPD diz que tu tem que proteger tudo durante o tratamento de dados. Hoje, eu não consigo definir para vocês o que não é tratamento de dados. Porque, basicamente, tudo que tu fizer com um dado é tratamento. Então, quando tu coleta, é tratamento. Quando tu produz, é tratamento. Quando tu recebe, é tratamento. Quando tu lê, é tratamento. Quando tu reproduz, é tratamento. Quando tu copia, é tratamento. Quando tu faz backup, é tratamento. Quando tu envia por e-mail, é tratamento. E até quando tu exclui, é tratamento. Então, basicamente hoje, quando a gente vai falar de dados pessoais, a gente fala de tratamento e tudo é tratamento. Eu não consigo dizer uma única operação com dados que não seja tratamento. Então, assim, o provedor diz, ah, não, mas eu não tenho nada, eu pego os dados aqui, tenho um contrato caro, eu cadastro no sistema, não preciso disso. Precisa sim. Porque tu está tratando o dado no seu ciclo completo. Né? E claro que a gente precisa de uma base legal para tratamento. E na maioria dos casos, elas vão se resumir a duas hipóteses legais. Uma é o consentimento do titular, onde tu vai ter que, na coleta, ser muito específico para ele, dizer, eu vou coletar esses dados teus para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, vou te mandar um e-mail de SMS, e não vale fins genéricos, dizer para fins de marketing. Tu tem que dizer, eu vou te mandar um SMS, eu vou te mandar um WhatsApp, eu vou te mandar um Telegram, eu vou te mandar um e-mail, eu vou te mandar uma mensagem de aniversário no teu aniversário. Tu tem que ser claro. Né? E até mesmo a exclusão é considerado tratamento de dados. Tá? Então, assim, quando a gente fala do ciclo de vida, a gente fala de todo o processo, desde a coleta até a eliminação dos dados. E isso passa por vários pontos. A coleta, o armazenamento, compartilhamento com os teus operadores, o uso que tu mesmo faz daqueles dados e a eliminação. E é importante ter em mente que quando a gente fala de dados pessoais, a gente não está falando só do dado pessoal que está no sistema. A gente está falando do dado pessoal físico. Então, por exemplo, eu também tenho um cliente que o armário onde ficava armazenado todas as ordens de serviços, currículos, tudo, era numa sala onde todo mundo tinha acesso. Qualquer um poderia chegar ali, abrir e ler. E ler já não é tratamento? Sim, porque tudo é tratamento. Né? Então, assim, a LGPD vai te exigir que tu organize processos e documente isso. E na hora que a NPD vier para cima de ti, a primeira coisa que ela vai olhar e levar em consideração é tudo que tu fez para evitar que aquele incidente acontecesse. Isso vai ser, essa é a diferença entre tomar 50 milhões ou 500 mil. Tá? Aqui em Minas Gerais teve uma rede de farmácias aí que tomou 576 mil de multa por coletar um e-mail de forma errada. Então, quer dizer, é sério demais, não é uma coisa mais para a gente deixar passar despercebida e ver depois. Tá? Então, assim, para vocês terem ideia, só na parte de eliminação, nos processos, dos físicos, inclusive, a gente tem documentos dizendo assim,
é feito numa sala específica, por uma pessoa que é responsável específica, a gente usa um triturador de papel do modelo e marca X, e esse resultado do que sai desse triturador a gente bota em lixos separados. Isso é o que tu não vai conseguir chegar para a NPD e dizer assim, ah não, mas eu elimino de forma correta. Não, me mostra o processo aí. Me mostra tudo que tu fez de fato, né, para realmente cumprir o que a legislação manda. Tá? E isso vale para tudo. Eliminação pode ser, sei lá, deletei um backup, formatei um disco, não é eliminação? Então, para tudo, vai ter que ter processo. O que o TI está acostumado a fazer sozinho hoje, sem dar satisfação para ninguém, ele não vai conseguir mais fazer. Tá? Ou não deverá conseguir. Né? E aí vem a parte do incidente. O que é, de fato, um incidente? Né? Então, por definição, incidentes com dados pessoais são incidentes de segurança que envolvem dados pessoais. São eventos que afetem pelo menos um dos 3 principais pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. 3 pilares da segurança da informação. Nem todo incidente ele é um incidente com dado pessoal, nem todo, né? Enfim, o cara estourou a porta lá, arrombou, sei lá, não tinha dado pessoal envolvido. Ah, o cara invadiu o servidor do teu site, tu não tem dado pessoal nenhum lá. Ok, é um incidente de segurança, mas não envolveu o dado pessoal, certo? Mas a gente tem esses 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. E aí, como eu falei, a gente olhando para isso, em cima desses 3 pilares, não tem como a gente conseguir sozinho, sendo da área e falando da área de TI, como fazer toda essa adequação sozinha, né? Porque a gente vai precisar do jurídico. E também não tem como um jurídico sozinho fazer. Porque, por exemplo, no nosso mapeamento de dados, a gente tem que dizer onde é que está armazenado, se o armazenamento é internacional, que tipo de sistema de arquivo está armazenado aquele cara, se tem criptografia, qual é o tipo de criptografia, se aquilo ali é feito backup, de quanto em quanto tempo é feito o backup, se o backup também tem criptografia, se existe armazenamento internacional do backup e muito mais. Um advogado vai conseguir responder isso? Não vai, ele vai precisar do TI. Entendeu? Assim como não adianta pegar o cara lá do TI para botar ele ajustar o contrato, né, dos clientes, ou o contrato com o operador, e etc. Então, tem que andar de mão dada. E não vale cair na historinha lá do escritório de advocacia, que acha que é simplesmente botar uma política de privacidade no site e ajustar a política de cookie e está tudo certo. Então, assim, o TI sozinho não consegue e o jurídico sozinho não consegue. Mas vamos lá, a gente falou sobre 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. E aí isso vem muito a calhar com ferramentas que o próprio TI vai ter que se adequar. Porque quando um incidente ocorre, tu tem várias obrigações. Por exemplo, vocês já viram essas coisas de recall dos carros? Os caras são obrigados a publicar em televisão e o caramba 4. Por que os caras são obrigados a fazer isso? Porque existe um risco para o usuário. Com dados pessoais, basicamente é isso que vai acontecer também. Já está acontecendo. Então, assim, teu sistema foi invadido, não sei o quê, vazou o teu banco de dados. Existe o risco para o titular dos dados? Existe, né? Porque o cara lá com nome, CPF, endereço, sei lá, o cara pode abrir uma conta em alguma coisa, fazer compras e etc. Nesses casos, tu é obrigado a relatar à NPD que houve aquele incidente dentro daquela tua empresa. Nesse relatório, que existe um padrão, obviamente, não é chegar lá e gritar para os caras, tu vai ter que especificar tudo o que tu fez para proteger ou para evitar que aquele incidente acontecesse, e depois disso tu vai ter que dizer tudo o que tu está fazendo para minimizar os danos. Então, olha só, tu vai ter que gritar para os caras que estão com a caneta na mão. Tu vai ter obrigado por lei dizer para os caras, cara, ó, teve um incidente aqui, sei lá, meu firewall lá, o meu estagiário desabilitou para testar alguma coisa, não habilitou de novo, os caras entraram por uma falha da aplicação lá, roubaram todo o banco de dados, inclusive os cartões de crédito. Vem bem a calhar com soluções que tu precisa ter como estratégia, que tu precisa ter parcerias. Porque, por exemplo, um funcionário teu fez um dump do teu banco de dados e mandou por e-mail. É um incidente de segurança, intencional ou não. Mas, sendo intencional ou não, aquele incidente de segurança aconteceu. E se aquilo botar em risco, vamos lá, o cara pegou uma planilha lá e armazenou no Dropbox.
Tem como dizer que é um tratamento internacional ou não? Ninguém sabe em quais servers foi armazenado aquilo ali. Então, olha só, a gente precisa o quê? A gente tem hoje aí ferramentas como o Firewall da Blockbit, que é uma ferramenta que auxilia muito a gente. Por quê? Porque a gente vai precisar comprovar para a NPD onde que a falha aconteceu, como que ela aconteceu, por quem ela aconteceu, que dia e que hora ela aconteceu e todas as medidas que a gente tomou antes, né? E também aí em parceria com a Sage Networks aí, a IUB, da Mito, grandes parceiros aí de sempre, pessoas que eu tenho admiração e são respeitadas no nosso mercado por quem são, né? Vem nos ajudar, tiveram um painel ontem aí sobre DDoS, etc. E aí entra aqui na parte de disponibilidade. Para finalizar, disponibilidade. Se tu tomou um ataque DDoS, teu sistema está no ar? Não, né? Já é um incidente de segurança e, portanto, já punível tanto pela NPD quanto por outros órgãos que eles possam designar. Então, assim, tu sozinho não consegue. Tu precisa ter parceiros estratégicos para isso. Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Então, anti-DDoS, é como eu disse ontem também, não adianta, anti-DDoS não adianta, é como tu tomar um tiro e depois querer comprar um colete. Tem que pensar antes, tá? Integridade, confidencialidade, tudo isso que se soma é o que a gente precisa. Beleza? Então, eu acho que era isso. Ia ter um tempo para perguntas, mas eu já excedi o meu tempo aqui. Então, agradeço, deixo aí meu contato. Obrigado. Espero ter dado uma introdução aí mais básica, não tão técnica, né, a LGPD. E, independente de qualquer coisa, é importante que vocês, principalmente empresários, procurem soluções aí para proteger o seu negócio e defender a sua empresa aí acima de tudo. Então, obrigado pela atenção, obrigado aos parceiros de sempre aí, ao pessoal da organização do evento, ao Dom, pessoal da Tormenta, obrigado pela presença e pela recepção. Forte abraço.